tal? Tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Falamos Português. Ana y João se van a una librería a comprar unos libros y hablan un poco de la cultura artística portuguesa. Pintores, arquitectos, escritores. Allí se sentarán y hablarán un poco de los libros que compraron. Así que si estáis preparados, vamos conhecer um pouco mais a cultura portuguesa. Numerosas figuras portuguesas sobressaem atualmente no panorama artístico e cultural internacional. Para darmos só alguns exemplos, podemos falar do arquiteto Cisa Vieira, da pintora Paula Rego, do pintor Manuel Cargaleiro, do escultor João Cotileiro e da pintora Graça Moraes. Entre essas figuras de projeção mundial, inclui-se o pintor e escultor Júlio Pomar, a cuja obra daremos hoje particular atenção. Júlio Artur da Silva Pomar nasce em Lisboa a 10 de janeiro de 1926, frequenta Belas Artes, primeiro em Lisboa e depois no Porto. A sua obra, plena de liberdade criadora, manifesta uma acentuada diversificação de processos e evidencia um percurso multifacetado e singular. Hoje, a Ana e o João passaram a tarde numa livraria. Foram procurar conhecer alguns autores portugueses de projeção internacional. Então, Ana, satisfeita com os livros que compramos? Com os que compramos, sim. No entanto, não consigo deixar de pensar nos que não pudemos comprar. Acredita, se eu pudesse, teria comprado muitos mais. Ou não fosses tu uma leitora inveterada? Sou realmente uma leitora inveterada. Mais ainda, orgulhosa e saudavelmente inveterada. Sim, está bem, justifica-te. Mas é compulsiva. Sim, mas de forma sãmente compulsiva. Ainda te digo mais. Um dia, se eu tivesse dinheiro, gostaria de abrir uma livraria. Aliás, se não voltar, se ficar por lá, abro uma livraria especializada em livros portugueses. Deixa de terra, Ana. Não te conhecia essa faceta de jovem empresária, embora compreenda esse teu sonho. Com tantos autores portugueses para conhecer melhor, era juntar o útil ao agradável? Sim, há de facto inúmeras personalidades portuguesas cujos percursos têm sido brilhantes e merecem mesmo ser conhecidos. Os nossos livros referem-se só a alguns exemplos. Paula Rego, Júlio Pomar... Passa-me aí o livro de Pomar. É um dos grandes nomes da pintura portuguesa, representado em diversas galerias mundiais. Das artes plásticas, se não te importas. Tem pintura, mas também tem desenho, escultura, gravura, cerâmica, ilustração. Não te lembras da decoração mural em azulejo que está na estação de metro do Alto dos Moinhos? Ah, sim, já me lembro. É imagens de Camões, Bocage, Fernando Pessoa, Almada Negreiros. Mas o que mais me fascina é a pintura. Repara só nesta profusão de cores. Pois é. Eu gosto muito deste azul. Os azuis e os vermelhos são muito vivos, muito exuberantes, não é? Sim, no entanto, a harmonia é perfeita. Mas o que mais me impressiona são os animais. Os tigres, os macacos, os porcos, vistos de vários ângulos e nas mais diversas perspectivas. Que animal é este? Mostra. Deixa-me ver. Calma, toma lá, percebinha. Eu gosto muito de Pomar, mas as telas da Paula Rego também são impressionantes. Sobretudo a imagem da mulher. Tem um impacto muito grande. Ora, vê lá. Repara nos corpos, nas posturas. Os rostos, as mãos, as pernas, os pés. É de facto impressionante. Cada quadro parece que conta uma história. Leva-nos a imaginar o que se irá passar a seguir.
Agora por história. Tens de ler José Saramago. É um notável contador de histórias. O que ganhou o Prémio Nobel da Literatura aqui há uns anos? Esse mesmo. Foi galardoado em 1998. Este livro é dele. É um autor muito traduzido. Sim, está traduzido em mais de 25 línguas. Mas aconselho-te a leitura em português. Tem outro encanto. Ouvi dizer que tem um estilo muito característico. Sim, inconfundível mesmo. Por exemplo, nunca utiliza travessões para indicar as falas das diferentes personagens. E o leitor não perde o fio à meada? Não deve ser nada fácil de ler. Autores como ele nunca são muito fáceis. Mas não tenhas receio que não te vais perder. O que é curioso é exatamente isso. O leitor nunca se perde, nunca confunde os interlocutores. O domínio da técnica narrativa é perfeito. E as histórias envolventes, fantásticas. Bom, já me convenceste. Vou ter muito que ler. Mas hoje gostava de passar os olhos por este livro sobre o Cisa Vieira. Olha aqui, o Pavilhão de Portugal. Ainda te lembras? Claro, é um edifício emblemático, com esta pala em betão armado a cobrir a praça cerimonial. Embora seja de betão, parece levíssima. É um feito de engenharia extraordinário. O material é contínuo, não tem juntas. Também são dele a estação de metro Baixa Chiado e o próprio plano de reconstrução do Chiado. Toda a zona foi recuperada de forma a conservar o mesmo ambiente que tinha antes do incêndio, de 1988. Deve ter sido um desafio enorme. Não é à toa que a sua obra é conhecida por todo o mundo. Tem mesmo uma vasta obra no estrangeiro. O que é que tens mais aí? Mostra lá. Tenho um livro sobre o mestre do cinema português, Manuel de Oliveira. Há tantos autores portugueses notáveis que me apetecia conhecer melhor. Se nós tivéssemos mais dinheiro... Já sei. Abrias uma livraria. Olha, entretanto, enquanto isso não acontece, o melhor será pensarmos em poupar um bocadinho mais. Para comprarmos mais uns livritos. En el diálogo entre nuestros dos amigos, pudimos ver que Ana utiliza adverbios como realmente, saudavelmente, samente. Dichos adverbios son, tal como ocurre en castellano, adverbios derivados del femenino de adjetivos, a los que añadimos el sufijo mente. Realmente, real mais mente. Saudavelmente, saudável mais mente. Sãmente, sã mais mente. En el primer ejemplo, realmente, real más mente, se formó a partir del adjetivo real, neutro, al que se añadió el sufijo mente. En el segundo ejemplo, saudavelmente, saudável más mente, se formó también a partir del adjetivo saudável, neutro, pero observad que en este caso pierde el acento que tenía el adjetivo saudável. De aquí podemos sacar una de las reglas de acentuación del portugués. Ningún adverbio terminado en mente lleva acento, aunque en el adjetivo original lo llevara. Finalmente, el adverbio sãmente, sã mais mente, se forma con el femenino del adjetivo são. De hecho, la regla de formación de adverbios nos insta a usar el femenino del adjetivo cuando éste tenga flexión en género, como en el caso de são y sã, tal como ocurre en castellano. Finalmente, observemos que el único acento que se usará en un adverbio en mente es el acento de nasalización, tal como ocurre con sã. Veamos otra particularidad de uso de los adverbios en mente. Mais ainda, orgulhosa e saudavelmente inveterada. Siempre que en una frase queramos utilizar dos adverbios seguidos, terminados en mente, no nos hará falta poner el sufijo mente en los dos adjetivos que utilizamos. El primer adjetivo lo dejamos en el femenino con su acentuación normal y ponemos el sufijo mente en el segundo adjetivo, tal como hace Ana cuando dice orgulhosa y saudavelmente inveterada. Veamos ahora cómo funciona la clasificación y la posición de los adverbios en las frases. Y lo haremos comparando algunos ejemplos que hemos visto anteriormente.
orgulhosa e saudavelmente inveterada, sãmente compulsiva. Los adverbios saudavelmente y sãmente son adverbios que tienen aquí la función de modificar el adjetivo que les sigue. Con eso, Ana quiere decir que es inveterada, es decir, acérrima, pero de forma saludable, y que es compulsiva con la lectura, pero que lo hace de forma sana, o sea, sãmente. Estos adverbios, como modifican el significado de un adjetivo, no pueden tener movilidad en la frase y deberán ir siempre antes del adjetivo que modifican. Orgulhosa e saudavelmente inveterada, sãmente compulsiva. Cuando los adverbios modifican un verbo conjugado en un tiempo simple, en general seguirán al verbo que modifican. A Ana falou séria, espontânea e admiravelmente. Creo que no hace falta traducir esta frase, pero llamaremos la atención para la posición de los dos adjetivos y del adverbio después del verbo que modifican, el verbo falar. Observen que, tal como vimos antes, los dos primeros adjetivos están en el femenino, pero adquieren el valor de adverbio sin necesidad del sufijo mente, ya que los tres van encadenados. Aún así, diremos que esa posición de los adverbios es preferencial, pero en muchos casos, cuando el adverbio modifica toda la frase, lo podremos posicionar en cualquier parte de esta última, de manera flexible. Sou realmente uma leitora inveterada. Realmente sou uma leitora inveterada. Sou uma leitora inveterada, realmente. Veamos ahora cómo se forma el plural de los nombres y adjetivos que acaban en L, en portugués. En castellano se suele añadir un artículo y luego el S. En portugués hay una regla un poco más compleja porque la L desaparece. Mas o que mais me impressiona são os animais. Os tigres, os macacos, os porcos, vistos de vários ângulos e nas mais diversas perspectivas. Que animal é este? Mostra. Deixa-me ver. Tem calma, toma lá, percebinha. Lo habréis observado. En esta parte del diálogo entre Ana y João, hablando de los animales en la obra de Júlio Pomar, Ana usa el singular, animal, mientras que João se refiere a ellos en plural, animais. Veamos pues que la regla del plural nos lleva a transformar, por ejemplo, nombres y adjetivos terminados en al con ais, animal, animais, jornal, jornais. Pero la regla no es igual para todas las palabras terminadas en L. Dependerá de la vocal anterior. Nomes e adjetivos terminados em al. Animal, animais. Nomes e adjetivos terminados em el. Notável, notáveis. Nomes e adjetivos terminados em il. Fácil, fáceis. Nomes e adjetivos terminados em ol. Farol, faróis. Nomes e adjetivos terminados em ul. Azul, azuis. Bueno, como sabéis, cuando hablamos de reglas siempre hay excepciones. En este caso os diré que las palabras terminadas en il, como fácil, tienen su plural en eis, como vimos, fácil, fáceis. Pero solo si la palabra es grave. Si la palabra es aguda, como funil, que significa embudo en portugués, el plural será con una terminación en is, funil, funis. Con esto terminaremos hoy nuestras observaciones lingüísticas. Pero antes de despedirme de vosotros, os invito a conocer la obra de uno de los pintores y escultores portugueses más conocidos internacionalmente, Júlio Pomar. É no âmbito do neorrealismo, a partir dos anos 40, que a obra de Júlio Pomar começa a ganhar destaque nacional e o artista é considerado o expoente máximo do neorrealismo. A fase neorrealista prolongar-se-á de 1946 a 56. Desta fase destacam-se o Gadanheiro, de 1945, e o Almoço do Trolha, de 1946 ou 50.
No gadanheiro, os movimentos do trabalho passam a força que se adivinha heroica. A personagem central do almoço do Troia, acocorada e encolhida, revela também, por contraste, uma enorme força latente. É a obra mais emblemática do realismo de intervenção social. Nestas, figuras de trabalhadores anónimos preenchem quase toda a tela, agigantando-se com os seus corpos entre o deformado e o escultórico, transformando-se em heróis do cotidiano. A partir de 1957, Pomar envereda pelo neofigurativismo lírico de que é exemplo Maria da Fonte. Os contornos começam a ficar indistintos e assistimos a uma certa fragmentação e escurecimento. Tal caminho irá conduzir ao surgimento, em 1964, da importante série da tauromaquia. Nos anos 70, entra num período marcado por processos de colagens em que ganham relevo as cores lisas e as formas recortadas. Em curso desde 68, a temática erótica é explorada numa série em que o erotismo adquire um tom explícito. De 1979 a 1982, produz a série dos Tigres, inspirada na novela Tigres Azuis, de Jorge Luís Borges. As figuras de animais, numa fabulação delirante, desempenham um saliente papel no trabalho de Pomar. No seu bestiário pessoal, além de tigres, sucedem-se entre outros gatos, tartarugas, macacos, porcos e até traças. Sobre o bestiário, diz-nos Pomar. É como um gato que a gente quer apanhar e o gato de repente vira arisco e foge, e então uma das minhas encomendas. E há de facto gatos nos seus quadros? Acho que estou cheio de gatos. Não? E tartarugas? Bom, toda a espécie de Podemos bicheza. falar de um bestiário? Privado. Mas agora público. Sim, mas de qualquer modo, primeiro não tem a intenção de ser um inventário de tudo quanto é bicho. No fundo são os retratos dos bichos que vêm ter comigo, ou do que eu penso que é o bicho que vem ter comigo, ou daquilo que eu faço, ou do papel que eu penso que o bicho pode representar neste teatro em que a gente anda todos. Na década de 80, volta-se para a cultura portuguesa, retratando personalidades emblemáticas da nossa história cultural. É o caso de Fernando Pessoa, ou Camões. Em Lusitânia, no bairro Latino, de 1985, vemos Mário de Sá Carneiro, Santa Rita Pintor e Amadeu de Sousa Cardoso. Helmut Wohl, falando sobre a pintura de Pomar, assinala que a partir de 80 se dá uma mudança na obra deste, inaugurada numa grande amplitude pictórica de cores e de grande liberdade gestual. O estilo tardio da obra de Pomar.
O trabalho de mais destaque desta fase é A Caça ao Snark, trípticos baseados no poema The Hunting of the Snark, de Lewis Carroll. Júlio Pomar é também um nome ligado à azulejaria. Camões, Fernando Pessoa e Almada Negreiros surgem em 1989, representados num enorme painel na estação de metro do Alto dos Moinhos. A fase dos retratos não é uma fase dos retratos, não se pode dizer que é uma fase. Eu costumo dizer que o retrato é uma espécie de doença, de coisa que vem de tempos a tempos. Não é? Destaca-se igualmente como importante retratista, tendo pintado, entre muitos, o retrato de António Lobo Antunes ou de Mário Soares. Amigos, es muy difícil, aunque se vive en el país del idioma que aprendemos, conocer toda su cultura, sus artistas, escritores, pintores. Pero uno se puede acercar a toda esa realidad a través de la lectura, ya sea de libros, de revistas o incluso ahora con las nuevas tecnologías, de las páginas web. Así que no dudéis, para aprender y para mejorar vuestro portugués, en visitar páginas como las del Instituto Camões o de la Radio y Televisión Portuguesa, por ejemplo, en donde encontraréis muchísimas cosas interesantes, tanto para aspectos de la lengua como de la cultura. Si queréis volver a ver nuestro programa, basta con acceder a www.canalextremadura.es. Obrigado, amigos, e até o próximo programa.